Alô! Alô, eu sou o Maurício Guilherme. Eu sou o Fernando Patal. E nós somos os Disneyland. E o nosso programa de hoje vai falar sobre uma coisa gigantesca, vai falar sobre o mundo. Não, calma, na verdade vai falar sobre os 12 parques que a Disney tem no mundo. Sim, vocês ouviram bem, os 12 parques da Disney no mundo. 12, sim. Você que achava que só tinha os parques da Flórida, tem mais outros 8! 12 parques é hoje no Disneyland. Fica ligado! When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. A gente vai falar hoje sobre uma frase que se costuma aplicar ao Império da Disney hoje em dia, mas que se dizia sobre o Império Britânico no passado, que é um reino onde o sol nunca se põe. Sobre o Império Tá no Britânico. trailer, lembra do nosso teaser? É verdade. O nosso teaser tem isso. É verdade, a gente É um fala reino isso. onde o sol nunca se põe. No Império Britânico, eles diziam que é porque no auge do domínio do Império Britânico no mundo, eles tinham colônias pelo mundo inteiro. Então sempre era dia em algum lugar do Império Britânico. Exatamente. A mesma coisa se aplica hoje aos parques da Disney no mundo. Eles têm 12 parques esparramados pelo mundo e sempre é dia em algum deles. Então a gente vai começar pelo primeiro de todos, o que fica na Califórnia, que foi inaugurado em 1955, a Disneylândia. A Disneylândia é aquele tipo de parque, o Disneyland, né? Que é o parque clássico da Disney, aquele que tem um castelo no meio e terras ao redor. Esse é modelo para outros parques da Disney pelo mundo, mas dos 12 parques da Disney, só 6 têm castelo no meio. As pessoas também não imaginam isso. Que são os reinos mágicos, né? São os reinos mágicos. Todo o reino mágico é o parque onde tem o castelo e as terras em volta. Exatamente, é o modelo clássico da Disney. E os outros 6 parques são dos temas mais variados. Na Califórnia a gente tem, além da Disneyland Park, né, que é um antigão, que todo mundo se inspirou nele, tem o parque vizinho, California Adventure, que só foi inaugurado em 2001. Que era o estacionamento da Disneylândia. Isso. Eles quiseram ampliar e aí eles pegaram o estacionamento, anularam o estacionamento, fizeram o estacionamento em outros lugares e aí construíram um parque em 2001, né? Porque não tinha pra onde ir também, né? Não tinha pra onde ir, porque como a gente já sempre fala, o problema do Walt Disney na Disneylândia era a falta de espaço, porque ele acabou ficando no meio de uma cidade. Sim, né? E a Disneylândia tem o charme de ser o parque original, quer dizer, o único parque que o Disney pessoalmente inaugurou, frequentou, visitou. Ela é bonitinha, ela é feita à mão, né? Praticamente. Teve contato com os Nenhum os outro visitantes. parque ele esteve. Só Ele nesse. esteve no terreno da Flórida, mas não no parque. Isso, ele só viu construído pronto a Disneylandia, o primeiro parque original. Que muita gente até hoje, os puristas, têm como o parque primeiro, o mais querido e tudo mais. Era o parque sonho oficial. das crianças dos anos 50 e 60, É. o parque oficial. Quem cresceu nos anos 60, a gente só queria ir na Disneylândia. Porque só existia a Disneylândia. A Disney World veio só em 1971. Isso, exatamente. O California Adventure, que é o segundo parque da Disneyland, lá da Califórnia, é um parque, como eu disse, que foi inaugurado em 2001, mas foi um parque que sofreu muitas críticas no início, porque eles acharam que era um parque muito simples pro padrão da Disney. Né? Ele parece aqueles parques de... Se você assistiu o Despicable Me, como é que chama em português? Meu malvado Isso. favorito. Então, é o tipo daquele parque de praia da Califórnia, com uma montanha-russa de madeira, supostamente de madeira, com um lago, assim, para dar uma disfarçada, né? Mas é uma coisa comum na Califórnia ter um parque desse. o e tema não pro do- padrão Disney. Ei. Padrão Disney. O tema do parque em si, a California Adventure, foi muito discutido na época, porque assim, por que você vai fazer um parque sobre a Califórnia na Califórnia? O parque só pegou uma outra fase, só pegou um público diferente quando, recentemente, uns anos atrás, uma nova gerência tomou conta da Disney e injetou 1 bilhão e 100 milhões de dólares no California Adventure. Então, na Califórnia, a gente tem o Disneyland Park e o California Adventure. Isso. Isto está num resort da Disney. A Disney tem 6 resorts pelo mundo. Né? São resorts porque todos eles têm pelo menos um parque temático e hotelaria, e centro de compras, e centros esportivos. É um centro de viagens, é um centro de... É um resort mesmo, meio ele tem como- tudo, hotel,
shoppings, você pode fazer compras, se divertir e ainda ficar no lugar. Isso. É meio que o pessoal que antigamente falava de colônia de férias, falava assim, é um resort. É um resort. Então são 6 resorts da Disney pelo mundo e esses 12 parques estão esparramados por esses 6 resorts. Tem o da Califórnia, são 2 nos Estados Unidos, 1 na Europa e 3 na Ásia. Depois do da Califórnia, o que foi inaugurado foi em 71, é o Walt Disney World da Flórida. O problema é que eles não tiveram espaço, porque o terreno é gigantesco, são aproximadamente 120 quilômetros quadrados. O Disney passou um tempão procurando terreno. E ele queria um lugar onde ele pudesse ter o parque o ano inteiro. Ele chegou a pensar ter um parque em Nova York, chegaram a oferecer para ele terrenos e coisas em Nova York, mais no Midwest americano e tal. Mas aí, quando ele viu a Flórida é toda plana, porque nunca foi para a Flórida não tem morro, não tem nada. Você subiu a 10 metros, você vê a Flórida inteira. É sério, não tem nada. E aí, ele, durante um tempo, companhias foram comprando terreno para ele. Sim. E aí, quando foi em 66, no meio de 66, né? Não, 65, ele anunciou que todos aqueles terrenos que tinham sido comprados por aquelas companhias, era tudo dele. Well, Mr. Governor, this has been a wonderful reception that you've given us here. All the faces seem friendly and we feel very much at home. And of course, this is a big, exciting project for us too, you know. I mean, in fact, it's the biggest thing we've ever tackled. E que ele ia fazer o Florida Project. Esse é o maior dos terrenos da Disney do mundo, porque na verdade ele não ia ser simplesmente um resort, ele ia ser uma cidade, mas isso é um assunto de outro dia. Assunto, né? Mas é bom contando saber. como resort, é o maior de todos. Ele tem 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, uma infinidade de hotelaria, ele tem centros de compra, ele tem centro esportivo, ele tem cursos internos, tem até 2 estúdios de produção de televisão, de cinema e de animação também, que chegaram a funcionar. Ele tem administração estadual própria. Sim. Ele tem leis próprias do estado. O Disney fez um acordo com o estado que ele manda lá dentro. Ele tem autonomia de município. Ele tem autonomia de município. Exatamente. Lá dentro. Ninguém manda além do Disney lá. Pela lei de edificação. Eles queriam construir um tipo de estrutura, de arquitetura e tal, que não cabia na lei da Flórida da época. Então fizeram um município para isso. Dentro desse terreno de 120 km quadrados, você encontra 4 parques temáticos. O Magic Kingdom, que é o equivalente à Disneylândia da Califórnia. Apesar desses parques que tem castelo no centro chamarem de Reino Mágico, o único que tem o nome de Reino Mágico, de Magic Kingdom, é esse da Flórida. Os outros todos são Disneylândias, né? A Disneyland da Califórnia, o Reino Mágico, que é uma Disneylândia expandida. Ela tem aquele formato do castelo no meio, mas com mais espaço. Curiosidade, junto com a Disneylândia da Califórnia, o Magic Kingdom da Flórida é o único que a Main Street e o castelo, a entrada e a Main Street estão direcionados para o norte. Sim. Então você entra pelo sul do parque e a Main Street você anda exatamente para o norte até o castelo. É o único que está situado desse jeito. Sim. O Epcot é ao contrário. Você entra no norte e vem para o sul, mas é também direcionado em concordância nos 4 pontos cardeais. Exatamente. O Epcot que ele citou é o segundo parque da Flórida. Foi inaugurado em 82. Ele tem o formato de uma feira mundial, mais ou menos. Foi inspirado numa, inclusive, de tecnologia e cultura. Tem pavilhões que abrangem grandes temas, tipo energia elétrica, agricultura, comunicações, e tem também uma exposição constante de países ao redor de um lago. Você já deve ter ouvido falar nas Expo, né? Isso. Em Portugal, em 1998, se não me engano, teve a Expo Lisboa. Em Nova York, teve 64, a famosa 64, 65. Isso. Em Chicago, na Alemanha e Munique. São exposições mundiais. O Epcot foi baseado num tipo de exposição, de parques de exposição como esse, só que com a tecnologia Disney, né, por trás disso tudo. É um dos maiores parques que a Disney já construiu. O terceiro parque que fica na Flórida é o Disney Hollywood Studios, antigamente Disney MGM foi inaugurado, que era uma associação da Disney com a Metro Goldwyn Mayer, MGM. Só em título, na verdade. A Metro não fazia parte, exatamente. O Disney comprou o direito de usar o nome e a biblioteca de filmes, vamos dizer assim, da Metro na época. Esse é o terceiro parque deles. É um parque que foi se tornando muito popular por causa de atrações tipo a Torre do Terror, a Montanha-Russa do Aerosmith, estão nesse parque. E simbolicamente, como
como ele é um parque de cinema, simbolicamente, o castelo do parque, que fica no centro do parque, é o teatro chinês, uma cópia idêntica ao teatro chinês de Los Angeles, que vocês vão ver em outros programas. Isso. E fica no centro do parque. E a rua principal é uma rua que mistura, né? É uma cidade de Los Angeles que, na verdade, só existe mesmo naquele pedacinho da Disney. É uma Los Angeles É uma que Los Angeles só que só foi existe ali. criada ali, porque era uma Los Angeles que misturou das décadas de 20 até 50, vários prédios icônicos da cidade. Então é uma Hollywood que nunca existiu. É uma sensação bem marcante que eu tenho quando eu entro lá, porque as ruas me lembram assim a década de 20, a década de 50, a época do cinema. Então é uma sensação muito mágica. Uma Hollywood da era de ouro do cinema. Isso. Tem o Brown Derby, que em Los Angeles era um restaurante, que aí é uma loja de... Não, é um restaurante. É um restaurante. É um restaurante. Então tem várias coisas icônicas de Los Angeles, onde fica Hollywood, que eles reconstruíram para dar o clima de cinema. Porque o Hollywood, o cinema antigo que a gente conhece é tipo da década de 20 até a década de 50. Por aí. Então essa é a época áurea do cinema. Isso. Que todo mundo gosta de lembrar e quer lembrar. E que o Hollywood Studios embarcou nessa. Exatamente. Depois o quarto parque temático deles é o Disney Animal Kingdom, que é o parque de maior tamanho, falando dos parques, né? Não do resort, é o parque individual de maior tamanho que a Disney tem no mundo. Não que a gente visite Terreno, toda né? essa Terreno. região, é porque é um parque que lida com animais. Então eles têm grandes quantidades de terreno que fazem parte, vamos dizer assim, dos bastidores onde os animais ficam, porque eles têm que ter essa... São cuidadores, são biólogos mesmo que trabalham no parque. Então é um parque muito bem cuidado e do ponto de vista ecológico também muito preciso, muito consciente, né? Esse parque também está dividido em regiões do mundo, tipo Ásia, África. Tem uma parte que fala de dinossauros, que são animais que não existem mais. E a partir de 27 de maio... Pandora Pandora! é o quarto parque. O quarto pedaço do parque, né? O Isso. quarto reino. Isso. Então isso é o Disney World da Flórida. O parque seguinte que a Disney inaugurou no mundo foi em 1983, Tóquio Disneyland. A Tóquio Disneyland tem um reino mágico, que é o modelo clássico do castelo no meio, com as terras em volta, as terras clássicas. Terra da Aventura, Terra da Fronteira, Terra da Fantasia, Terra do Amanhã, só que bem grande. E os japoneses fizeram o melhor dos dois. Eles compraram assim atrações que eles queriam na Disneylândia e na Disney World e fizeram assim o reino mágico ideal deles, o que seria o ideal dos japoneses. E uma das coisas principais que tem no Japão é que... Por exemplo, que a Main Street é coberta, pelo menos era, né? Nunca mais voltei, mas era coberta. Vocês viram o que ela falou? A Main Street é coberta. Exatamente, a Main Street é coberta. Porque a primeira vez que eles lidaram com um tipo de tempo muito diferente dos outros parques que existiam. O Japão tem uma coisa de chover muito, de nevar. A primeira vez que eles iam lidar com um parque, um reino mágico, num lugar onde tinha neve. Isso tudo é levado em conta quando você vai fazer um parque. Sim. Quanto tempo de chuva você tem no ano, quanto tempo de neve, se você tem chuva e neve, Sim. quanto tempo de calor, de não sei o que. Então eles estudam tudo isso e isso foi refletido no Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland, que tem um parque vizinho. Ele tem um parque único da Disney no mundo, é o Tokyo Disney Sea, cujo tema são os oceanos do mundo. Ele tem mais ou menos, assim, se você pegar, dá para fazer um paralelo com o Reino Mágico, porque ele tem assim uma costa que é da Arábia, uma costa que é uma costa clássica americana, um waterfront que seria do começo do século, tem uma coisa meio de ficção científica numa região que é meio do Capitão Nemo, então é como se fosse quase que um Reino Mágico à beira-mar. E foi a primeira vez que a Disney fez um hotel dentro do parque, porque os resorts têm hotéis, mas eles têm um hotel pela primeira vez dentro do parque. Dentro do parque. O cara tá no quarto dele, desce, pega o elevador, abre a porta do hotel e sai dentro do parque. Então, ele tem essa novidade. Tokyo Disney Sea é um parque muito único na coleção da Disney. Ele é famoso por isso. A Tokyo Disneyland é um sucesso, é o primeiro parque da Disney fora dos Estados Unidos e é um sucesso absoluto desde o dia que abre. É um dos parques mais visitados da Disney no mundo. É muito doido isso. Tokyo Disneyland. E a Disney não tem nada com isso, né? O parque é de uma empresa chamada Oriental Land, e a Disney trabalha só com os royalties. Ela ganha percentual em cima de ingresso, de merchandising, de venda, e deve ser um belíssimo negócio. Desde 83, que vai muito bem. Para não dar pitaco. Então,
Os únicos parques que são completamente da Disney são os 2 americanos. Fora de lá, nas outras partes do mundo eles são sócios e no Japão eles não são donos, são só percentuais. São só percentual. O 4º resort da Disney no mundo foi inaugurado em 92, que era na época a Euro Disneyland, agora chamado Disneyland Paris. Disneyland de Paris só, centralizaram. A Euro Disneyland teve uma série de problemas financeiros no começo. Nunca foi um fracasso de público, como as pessoas imaginam. Ela tinha um problema de consumo pela própria mentalidade europeia. Então as pessoas frequentavam o parque, mas quando a Disney, os americanos projetam uma coisa como essa, eles projetam que você vai entrar no parque, você vai se hospedar lá, você vai gastar lá, vai comprar coisa, vai comer, e o pessoal ia, brincava nas coisas e não consumia nada. Não consumia nada. Então, isso dá um furo no orçamento. Foi aí que a coisa começou a dar um problema, tal. Eles tiveram que rever a maneira de administrar o parque, mas hoje em dia ela vai bem. Ela tem é um parque único, né? A arquitetura do parque é completamente diferenciada porque imagina só, eles estão no centro de uma sociedade que é meio resistente aos americanos. Então você tem que mesclar tudo isso. Tem que chegar com tudo. Tem que chegar com tudo. E eles também estão num lugar que é cheio, por exemplo, o que para nós americanos também do sul é tudo uma fantasia. Você tem um castelo medieval. Eles estão num continente que é lotado disso. Então como é que você vai fazer um parque que tem um castelo e aquilo ser alguma coisa interessante se eles estão cercados de castelos reais em volta? A Disney que eu conheço é a Disneylandia Paris, e eu acho que a Disney é muito próxima ali. A gente pega um trem e já está dentro da Disney. Então a cidade e o parque eles têm uma coisa muito parecida de clima, eu acho. Mas eles fizeram um parque muito lindo. Foi a primeira vez que a Disney usou mais no desenho. Tudo que ela já existia nos outros parques que ela recriou na Disneylandia de Paris, ela fez de um jeito muito especial. Nada é parecido com o que já existe nas outras. É um parque muito especial. Vocês vão ver em outros programas, a gente vai E eles têm um irmão, né? Um outro parque que é um Walt Disney Studios, que seria um primo do Disney Hollywood. Né? Mas muito menorzinho, é o menor dos parques da Disney. Ele ainda está sendo melhorado, ele ainda não tem toda aquela variedade de atrações que os outros têm. É lá onde tem a atração do Ratatouille. É uma das diferenças. Ratatouille está lá, que eles quiseram criar uma assinatura. Cada parque da Disney eles procuram ter pelo menos uma atração de assinatura, que não vai ter nos outros. E o Ratatouille foi previsto para ser a assinatura do Disney. Paris, que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Depois de lá a gente tem o primeiro parque chinês da Disney, que é a Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland, né? Que foi inaugurada só em 2005. Isso. E é um parque pequeno. Ele é um parque pequeno, ele não é um parque grande. Ele é muito nos moldes da Disneyland original, mas com menos atrações. Inclusive o castelo é uma cópia do original. Um castelo pequenininho. Que o da Disneyland original, o castelo era pequeno. Os outros castelos são grandes, mas o da Disneyland original é um castelo pequeno. Mas isso está para mudar. Isso está para mudar. Isso vocês vão saber durante a nossa série. A gente vai falar sobre isso. A Disneylandia de Hong Kong, recentemente também teve uma injeção de melhorias nela e ela está criando novas terras, além das que já existiam. Ela em breve vai ser um parque bem diferente dos outros da Disney no mundo. Que inclusive devido à concorrência do nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto é a Shanghai Disneyland, que é o parque mais recente da Disney. Exatamente. É um parque gigantesco. Por ordem de tamanho, a Flórida está em primeiro lugar, né? Em segundo lugar está a Disneylandia de Paris, que é 1/5 do tamanho da Flórida, que é bem menor. E em terceiro lugar vem a Xangai. Deixando para trás depois a Disneylandia de Tóquio e a da Califórnia tem mais ou menos o mesmo tamanho, e a última de Hong Kong. A Disneylandia de Xangai chegou com tudo, com uma série de atrações muito próprias para ela, causou um impacto, e acho que por conta disso, embora não se diga oficialmente, Hong Kong está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Mas o fato é que, para as pessoas entenderem, esse rápido passeio que a gente fez, tem gente que vai numa Disney nos Estados Unidos, vai na Flórida e fala, eu fui na Disneylândia. Não, você foi na Disney World, a Disneylândia na Califórnia. Ou que não sabia que tinha Disneylândia no Japão, muito menos na China, ou que achava que a Euro Disney existia, ou achava que tinha a Disneylândia de Paris mais a Euro Disney. A gente tentou aqui dizer para vocês, meio rapidamente, que são 12 parques da Disney em 6 resorts do mundo. I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and everybody that helped make this dream come true. Let's go into Fantasyland and have some fun. Let's go. Goodbye, folks. Anything
Então, curtiram a nossa volta ao mundo? Muito bem, nossa rápida volta ao mundo pelos parques da Disney. A gente espera que você tenha gostado. E se gostou? Putz, adorei. Gostou? Sempre gosto de falar disso, não imagina? E se você gostou, você pode aqui, ó. Então, junte-se a nós em todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Like no YouTube, mas like muito no YouTube. Inscreva-se no canal. Entra, login no YouTube e inscreva-se no nosso canal. E logo teremos... Preciso dizer a vocês, matérias inéditas de Xangai. Com coisas exclusivas, nada pego na internet. Representantes em Xangai, trabalhando para a Disney. Temos nossos espiões. Sim, pela primeira vez. Espiões! Xangai, não perca. Breve no Disneyland. Tchau! Beijo.